Olá, Lilian Cidreira falando por aqui. É um super prazer estar falando com você nesse nosso vídeo de aquecimento. E se prepare, hein? Porque eu vou explicar aqui o que é esse vídeo de aquecimento, qual é o objetivo e tem muita coisa bacana para acontecer e está só começando. Bom, esse é um vídeo de aquecimento para preparação para o nosso treinamento gratuito que vai acontecer aí nos próximos dias. A descrição do dia e tudo mais vai estar aparecendo aqui embaixo. Mas o que é esse treinamento gratuito? O que é esse aquecimento que você está vendo aqui agora? A gente realiza algumas vezes por ano um treinamento gratuito para ajudar você a dar os primeiros passos para começar a ter uma carreira de sucesso e conseguir ser promovido, chegar a um cargo de gestão e ganhar salários a partir de R$ 8.000. Quando eu falo a partir de, entenda que R$ 8.000 é o piso que a gente entende como um ponto de partida importante para você construir uma carreira bem-sucedida. Se hoje você já ganha esse salário, fica tranquilo, porque o que a gente vai falar aqui também se aplica a você, porque a gente fala de salários a partir de R$ 8.000. E essa semana, essas semanas de aquecimento, são sempre conteúdos que a gente gera para que você comece a entender um pouco sobre a nossa metodologia, como que eu desenvolvi, quais são os pontos principais que a gente vai trazer ao longo das próximas semanas e fazer com que você chegue no treinamento gratuito mais estruturado mentalmente para o que a gente vai trazer enquanto método para você conseguir já dar esses primeiros passos rumo a uma carreira de sucesso. E esse treinamento gratuito, ele antecede a inscrição da nossa mentoria, chamada Mentoria Modus Inovandi, que são 9 semanas de acompanhamento intenso comigo, e aí sim, são feitas as inscrições, tem os valores, e isso tudo a gente vai falar lá no treinamento gratuito. Então, esse é o conteúdo de aquecimento. O conteúdo de aquecimento, ele é um organizador de ideias para a gente alinhar todo mundo na mesma página em relação ao treinamento gratuito. No treinamento gratuito, você dá os seus primeiros passos rumo a uma carreira bem-sucedida. E na mentoria Modus Inovandi é o momento que você tem para ficar ao longo de 9 semanas trabalhando intensamente comigo todos os pilares essenciais para você conseguir ser promovido, chegar ao cargo de gestão e ganhar salários a partir de R$ 8.000. Nesse encontro de hoje, nesse nosso conteúdo de aquecimento, nessa série de aquecimento, hoje a gente vai falar sobre os 3 motivos que estão atrapalhando nesse momento a sua promoção ao cargo de gestão. E eu quero trazer aqui para você 3 pontos que são muito relevantes e que acontecem no dia a dia e que acabam atrapalhando porque desviam a atenção. Da onde eu comecei a ver isso, Eu trabalhei durante muito tempo no mercado de recursos humanos, então eu fui executiva de RH por 8 anos na minha vida e há 6 anos e meio atendo com a minha própria empresa. Hoje, na minha empresa, eu não só atendo pessoas físicas, como eu também atendo mais de 40 empresas aqui no Brasil. Então, o que a gente vai falar aqui são coisas que eu escutava recorrente quando eu era executiva de RH e continuo escutando em várias empresas quando eu estou dentro delas atendendo os funcionários, ou até mesmo nas minhas turmas de pós-graduação e aqui na mentoria. O que acaba acontecendo, gente? A gente criou uma expectativa, talvez muito baseado no nosso histórico, que traz a gente até o mundo profissional, de que a gente sempre vai ter uma direção que vai ser feita por alguém. Então vamos pensar o seguinte: quando a gente está lá na época da escola, por exemplo, e a gente entra na escola, o que a gente recebe? A gente tem um professor, essa figura, ela traz aí um conteúdo programático que foi desenhado por um governo, foi definida junto com uma diretoria, e ele está ali no papel de entregar o passo a passo do que você precisa fazer para conseguir passar de ano. Então, ter sucesso, quando a gente olha nossos tempos de escola, é você passar de ano, Então, passei de ano, eu fui bem sucedido naquela situação. E a gente vai levando esse mesmo tipo de pensamento e reflexão lá na época da faculdade. Então, na faculdade, mesma coisa. A instituição foi lá, desenhou o escopo dela de aula, aquele escopo é desenhado, é conduzido por um professor. Se eu tenho uma boa nota, eu passo de ano, eu passo de período. Se eu não passo,
eu fico para trás. Se eu passo, eu sou bem sucedido. Depois a gente passa por mais uma onda nessa de receber as informações, que é na época de estágio. Quando a gente começa um programa de estágio ou participa de um programa de estágio de uma grande empresa, normalmente tem toda uma estrutura ali de pessoas, profissionais, ou própria área de recursos humanos que desenha um programa para me desenvolver e me deixar preparado para ser um bom estagiário. E é aí que começa o dilema, porque o que acaba acontecendo? Se eu historicamente, ao longo de toda a minha vida, fui educado até alguém dizendo para mim o que precisa ser feito para eu passar de ano, ou o que eu preciso ser feito para poder conseguir fazer um bom trabalho, a gente começa a criar no ideal da nossa mente que durante todo o nosso processo profissional, vai ser assim que vai acontecer. Então, vai ter sempre uma figura acima de mim, me dando algum tipo de direção, ou também tendo suporte de outras áreas me direcionando e que vai me ajudar a seguir esse passo a passo. Então, a gente, de alguma maneira, acaba ficando mais reativo nesse processo. O que é o reativo? O reativo não é uma pessoa que é contra, mas é uma pessoa que espera. E nada contra, a gente foi educado a fazer dessa forma. Só que, passados o início ali da nossa carreira profissional, isso começa a mudar, porque à medida que você já sabe minimamente o que fazer para fazer um bom trabalho, a empresa, ela cria uma nova forma de agir. Ela entende que agora você já sabe o básico, então que agora chegou a sua vez de dar os seus passos sozinho. É como se a gente olhasse lá no início da nossa vida, quando a gente ainda tem o apoio ali do pai e da mãe para conseguir caminhar e dar os primeiros passos, e depois que você consegue dar sozinho, depois de um tempo, né, ele te larga e a partir dali você não precisa mais ter o apoio, né, ninguém segurando na sua mão. Você sabe fazer isso de forma independente. Se a gente for fazer uma analogia, é bem parecido com essa época. É como se lá no início da nossa carreira a gente tivesse alguém para pegar na nossa mão e depois que esse tempo passa, chega o grande momento de você saber dar esses passos sozinho. Só que é aí que vem o grande problema, porque talvez quando a gente esteja crescendo, isso faz parte natural, né? Todo mundo passou por esse processo. Só que dentro da empresa, a gente tem uma tendência a ficar mal acostumado. Por quê? Porque tem as áreas de RH, como eu era, na executiva da área de educação corporativa, que pensa ali o tempo inteiro em ações de desenvolvimento para os funcionários. Então a gente vai ficando um pouco mal acostumado de receber as coisas mais desenhadinhas na nossa mão. Só que, quando eu cresço, o que a empresa entende é, a partir de agora, talvez alguns passos, talvez não, com certeza alguns passos precisam ser dados por essa pessoa de forma independente. E aí começa o conflito, porque, de um lado, eu crio uma expectativa que a empresa vai trazer para mim o que eu preciso fazer para conseguir crescer, e a grande maioria das empresas não montam essa estrutura, talvez por uma forma inconsciente de pensar tudo isso que eu falei, e outras porque realmente não tem o setor de RH, não tem a preparação, não tem às vezes uma estrutura para parar para pensar sobre esses aspectos. E aí começam a se gerar muitos conflitos porque a gente cria do nosso lado uma expectativa de que a empresa vai me dizer o que eu preciso fazer para crescer. Do outro lado, existe uma expectativa da empresa de que você vai olhar as oportunidades e vai construir essa história por conta própria. E nesse impasse de expectativas, o que acaba gerando de resultado é, de um lado, a empresa te deixando no mesmo cargo sempre, porque não viu em você uma proatividade para desenhar uma estratégia de carreira, e do seu lado, uma frustração por a empresa não entregar para você algo desenhado, estruturado, que te ensine um passo a passo do que você precisa fazer para conseguir subir na carreira. A gente chama isso dentro do mundo corporativo de plano de carreira. E eu tô falando isso porque desde que eu abri meu negócio, e aí isso foi desde que eu abri meu negócio realmente, talvez antes, mas depois isso veio mais intenso, que é uma reclamação constante das pessoas em relação a minha empresa não tem plano de carreira, Lili, eu não posso crescer aqui porque não tem plano de carreira. Então eu quero falar para vocês o seguinte, que apesar de eu trabalhar durante todos esses anos como executiva da área de recursos humanos, eu não lembro direito das empresas terem essa estratégia. Aliás, a grande maioria nem tinha plano de carreira, e talvez das 4 empresas que eu trabalhei, talvez uma tivesse, mas isso não era levado em consideração a ferro e fogo para promover alguém. Então, por conta dessa primeira frustração, eu começo a então não fazer
o que precisa ser feito para conseguir chegar a um cargo de gestão. Então eu quero falar aqui sobre esses 3 motivos que acabam atrapalhando, lembrando sempre que a gente tem então como, se eu pudesse chamar de guarda-chuva, acho que o guarda-chuva central tá essa primeira sensação de que se a empresa não tem um plano de carreira, eu não consigo crescer. E aí esse plano, essa ausência do plano de carreira acaba gerando um sentimento de vou ficar aqui fazendo mais do mesmo e de repente olhando só para o mercado, ao invés de construir estratégias importantes dentro da empresa. E o que acaba acontecendo nesse cenário então? Qual é o primeiro motivo que acaba atrapalhando você de conseguir chegar a um cargo de gestão? Muita gente acredita que para subir na carreira eu preciso receber de forma formal um feedback do meu gestor falando o que eu preciso fazer para crescer. Então é muito comum que eu escute das pessoas sob esse ponto de plano de carreira e depois, na sequência, a pessoa fala para mim: mas eu não recebo feedback do meu gestor, então eu não sei o que eu tenho que fazer para chegar num próximo cargo. Então, para mim, o primeiro motivo que está atrapalhando você de conseguir crescer é justamente você depender de um feedback do seu gestor. Primeiro, porque quando a gente depende de um feedback, eu estou dependendo de um terceiro, dependo de uma pessoa que não está no meu dia a dia, que não necessariamente tem as urgências que eu tenho na minha carreira, e eu estou dependendo dele construir algo que vai me beneficiar. Então o erro ele já começa por aqui, porque eu estou terceirizando a responsabilidade, eu estou entregando para a pessoa que ela defina em quanto tempo eu vou realizar os meus objetivos pessoais e profissionais. Além disso, a gente hoje vive numa cultura muito relacional. Nós brasileiros temos essa cultura do relacionamento muito forte. E na cultura do relacionamento é muito difícil a gente falar algo que possa magoar alguém. Ou seja, o que eu estou querendo falar aqui? Que muitas vezes o seu chefe até pode achar que você precisa se desenvolver em alguma coisa, ele se incomoda com alguma questão com você, mas ele não vai te falar isso com clareza. Por quê? Porque ele não quer te magoar. Não é porque ele não sabe ou ele não teria, ele precisaria ter argumentos melhores. Não é. Muitas vezes ele não gosta de algo que você faz ou alguma atitude que você tem, mas ele sabe que se ele falar para você, você vai ficar magoado, você vai ficar chateado, você vai reclamar. Então, por uma questão relacional, ele pode tomar a decisão de simplesmente não te falar nada. E aí você vai ficar com essa sensação de que o seu chefe fala que você é ótimo, porque muitas vezes você vai lá, pede um feedback, né? Você esperou, não deu certo. Aí recebe a orientação assim: não, vai lá e pede, porque se você pedir, ele vai falar. E aí ele vai falar o seguinte: você é ótimo. Você falta uma coisinha para você ser promovido. Mas assim, você é bom, continua fazendo o que você está fazendo, que você vai chegar lá. Eu estou falando que todos os gestores fazem isso? Não. Eu sei que existem as exceções, eu sei que existem os gestores que vão sim te dar um feedback, que vão ser honestos, e que bom. Inclusive, esse é um dos braços da minha consultoria dentro de empresa, ajudar os gestores a conseguirem dar feedbacks consistentes para as suas equipes. Mas hoje, justamente por eu ser uma pessoa que treina gerentes em dar feedback, que eu sei exatamente como isso é difícil, como é desafiador e como eles mesmos se sentem numa situação ruim quando eles têm que falar algo que vai desagradar o outro lado. Então vamos lá, depender desse feedback me deixa numa posição de terceirizar a responsabilidade da minha carreira e também muitas vezes pode me paralisar achando que eu já sou ótimo, que é questão de tempo. E aí eu não atuo no que eu realmente precisaria atuar para conseguir crescer. O segundo motivo, que para mim é impressionante como ele acontece, ele atrapalha muito o crescimento de qualquer profissional, e aí não só em chegar em cargo de gestão, mas inclusive chegar em qualquer cargo, que é reclamar da empresa. Como tem pessoas que gostam de falar mal da empresa para o chefe, falar mal da empresa para os pares, falar mal da empresa para outras pessoas, postar nas redes sociais falando mal da empresa. E, gente, vamos pensar, qual seria a coerência da empresa em promover você ao cargo de gestão e você passar a liderar equipes
se você fala mal da empresa. Não tem lógica. Vamos pensar comigo. Você vai passar a liderar um grupo de pessoas. Essas pessoas precisam executar o trabalho delas e elas precisam entregar um bom resultado para a empresa. Se você falar mal da empresa e você tem uma equipe, a chance de você falar mal da empresa para a equipe é gigante. E aí, para pensar comigo. Se a empresa precisa dos funcionários fazendo um bom trabalho para entregar um bom resultado e, consequentemente, ajudar a empresa a crescer, por que a empresa iria promover uma pessoa que fala mal da empresa para os seus funcionários? Porque quando eu falo mal, eu incito, eu estimulo um comportamento nocivo na minha equipe. E se eu preciso daquela equipe para entregar resultado e falo mal da empresa, muito provavelmente essa equipe vai passar a também falar mal da empresa, vai trabalhar com má vontade e não vai entregar os resultados que a empresa precisa. Então a empresa não vai correr o risco de te colocar à frente da liderança de uma equipe se você hoje fala mal da empresa o tempo todo. E ela observa isso. Não, Lília, mas eu não falo para o meu chefe. Eu falo só no almoço, com determinados amigos. Você acha mesmo que a empresa não está sabendo? Não, mas eu tenho um perfil fechado, meio fake, ninguém sabe. Será mesmo? Acho pouco provável. Então, se você hoje fala mal da empresa, Lília, mas eu falo mal mesmo, eu não gosto de trabalhar lá. Ótimo. Então, assista todo esse aquecimento, depois vá para o treinamento gratuito e vai para a mentoria para você mudar de emprego. Mas não para criar uma expectativa de crescer nessa empresa se hoje você fala mal dela o tempo todo. E o terceiro motivo que mais atrapalha é justamente você levar problema para o seu chefe. Então, existe um grupo de profissionais que gostam de apontar dedo. Então a pessoa vai lá e fala, aquela área não faz tal coisa, aquele profissional não entrega tal coisa, eu pedi tal coisa para o fulano e o fulano tem má vontade. Sabe aquela pessoa que reclama o tempo inteiro de tudo? Então ele até se junta ali com reclamar da empresa, né? Mas é uma pessoa que só aponta o dedo, ela aponta erro, ela aponta quem errou, ela gosta de trazer para a empresa e acha que isso é ser proativo. Eu já ouvi várias vezes essa frase. Não, eu sou proativo, Lília. Sempre que eu vejo um erro, ou sempre que eu vejo algo que não tá legal, eu falo para a empresa que não tá legal. Tá bom, parabéns para você. Mas a empresa ela não enxerga dessa forma. Você pode ficar feliz, você pode ficar triste, você pode ficar incomodado, você pode achar que é o maior absurdo o que eu vou te falar. Mas nenhuma empresa promove alguém que só aponta o dedo. Porque para ela promover, quando você estiver no cargo de gestão, você não vai mais poder apontar o dedo, você vai ter que ser a pessoa que resolve. Então, se a empresa não enxerga em você essa capacidade de gerar solução, por que ela vai te promover? Tem uma frase que eu uso muito aqui na mentoria, e você participando do treinamento gratuito e indo para a mentoria, você vai ouvir muito mais, que é o seguinte, ninguém quer apostar. Você não vai querer apostar em mim se eu não provar para você que o que eu estou falando tem argumento, tem case, tem sucesso, eu tenho resultado. Da mesma forma, a empresa não vai querer apostar em você se você não mostrar que você tem potencial, que você pode gerar resultado. Ela não vai fazer isso, ela não vai te dar um voto de confiança, porque a empresa não pode correr o risco por uma série de fatores, tá? Desde hoje a CLT não permite que, se ela te promover, você não for bem, ela não vai poder voltar atrás nessa decisão. Então imagina, você às vezes é um excelente analista, a empresa até cogita a possibilidade de te promover a gestor, mas ela não vê ainda em você elementos fundamentais para um cargo de gestão. Se ela te promover como uma aposta e você não for bom, ela vai perder um excelente analista e vai ter que demitir o gerente. Ela não vai poder fazer um que a gente chama de downgrade. Como ela não vai poder fazer, todo mundo perde. Então, para não correr esse risco, a empresa ela quer primeiro ver que você é um profissional capaz de subir para depois subir você. E se você é a pessoa que só fica apontando o dedo para os erros dos outros, a empresa não enxerga em você o potencial para solucionar. A empresa vai ter medo e, por conta disso, ela não vai te promover ao cargo de gestão. Ela vai preferir promover a outra pessoa. Eu quero que você avalie desses 3 pontos qual é o motivo hoje que você provavelmente imagina que mais está atrapalhando você. E a partir desse cenário, tomando consciência, vai para o próximo conteúdo, porque agora a gente vai criar toda essa linha de raciocínio para ajudar você
a transformar essa vida. Mas o mais importante do que a gente pensar o que eu tenho que fazer para ser promovido, é eu tomar consciência sobre o que eu estou fazendo agora e que me atrapalha nesse processo. Um desses 3 motivos pode estar contribuindo para o seu entrave, né, para a sua trava profissional. E o meu objetivo com o nosso treinamento gratuito e a mentoria é destravar todos esses pontos. Para você saber quando vai ser, se você ainda não está inscrito no treinamento gratuito, a descrição, provavelmente na descrição desse vídeo vai estar aqui todos os detalhes de dia, hora, como que você se inscreve. E se você já está inscrito, fica o convite para você estar no grupo de WhatsApp, porque lá a gente sempre vai colocar materiais adicionais para poder apoiar e acelerar os seus resultados. Foi um prazer e até o próximo conteúdo. E ó, não deixa de me seguir nas redes, hein? Vai lá e me segue em todas as redes. Lilian Cidreira com C, igual o chá de erva cidreira. Nos vemos no próximo conteúdo. Tchau, tchau!